Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É uma satisfação estar aqui mais uma vez no último programa de 2021, né? Pois é, rapaz, eu lhe confesso que eu já ouvi de tudo, já simpatia para arranjar namoro, né? Simpatia para arranjar emprego, agora simpatia para um coração saudável em 2022, só o Dr. Wander para falar sobre isso. Só o Dr. Wander vai trazer, né? Isso era a gente ontem conversando no WhatsApp, e aí, doutor, vamos falar de que amanhã? Eu disse, vamos falar do negócio divertido e descontraído, vamos fazer simpatia para fazer o coração. Todo mundo tem isso é bem cultural, né, da gente, a história das simpatias de ano novo. Vamos falar aqui, vamos escolher, eu fui escolher aqui umas 3 ou 4 simpatias para a gente ver se a gente deixa o nosso coração mais saudável em 2022. Eu resolvi trazer isso como tema para cá, para a gente começar a falar sobre coisas que podem nos ajudar no decorrer do próximo ano, né? Algumas mudanças comportamentais que podem nos ajudar e podem fazer a gente... Não tem nada de mirabolante, né? Boa parte... Não tem faca na bananeira, não? Não tem faca na bananeira, não vai esconder nada dentro da carteira, nem por trás da porta, nem nada não, mas algumas coisas que podem ajudar a gente relembrando, né? Acho que a maior parte a gente já acabou dizendo em outros programas, mas relembrar algumas coisas, algumas pequenas atitudes, eu chamo de simpatia, mas são pequenas atitudes que podem, na verdade, trazer um grande benefício para a saúde do nosso coração. Então vamos lá então, acho que está todo mundo curioso para simpatias para o coração. Simpatias para o coração. Primeiro, simpatia para o coração, Marcos, colocar na feira metade de arroz integral e cortar o arroz branco pela metade. Então, você faça uma lista, né? Quantos quilos de arroz você consome na sua casa? São 4 quilos, a partir do mês que vem, você passa a consumir 2 quilos de arroz normal e 2 de arroz integral. Lá na sua casa é 2 quilos, um de normal e um integral. É 1 quilo só, no mês você compra 2 quilos e aí você vai dar para 2 meses. E depois de 2 em 2 meses você vai comprar de novo. Então, a simpatia pegue o que você tem de arroz branco na sua casa. Na próxima feira que você for fazer, você corta essa quantidade pelo meio e a outra metade você preenche com arroz integral. Arroz integral é mais caro, mas rende mais. Arroz integral tem um gosto diferente? Tem um gosto diferente. É ruim? Não é ruim não. Ruim é passar fome. Mas é um gosto diferente. Mas a gente se acostuma com tudo, certo? Eu já mudei meu estilo alimentar em diversos aspectos da vida e eu mesmo posso comprovar isso. Eu não gostava de certos alimentos, hoje em dia eu gosto. Já bebi refrigerante no passado, hoje em dia consumo água com gás, por exemplo, que eu achava terrível. Para mim era mesmo que você está me dando um copo de Sonrisal. E hoje em dia eu consumo água com gás rotineiramente, todos os dias, e não tem problema nenhum, porque é só água, né? E o gás carbônico dentro, então não tem nenhuma repercussão sobre a nossa saúde. Então a gente pode mudar os nossos hábitos. Então é um pouco mais caro, mas rende mais. O arroz integral, ele tem um gosto diferente, mas a gente se acostuma. E essa atitude, essa simpatia de você colocar metade do arroz integral na feira e consumi-lo, né? Não adianta comprar na feira e não consumir. Então, coloca metade do que você consome de arroz integral e consuma esse arroz integral 3 vezes por semana. Então, vai ficar assim, 4 dias na semana você consome arroz normal, 3 dias na semana você consome o arroz integral. Essa simpatia simples, essa medida, essa mudança de hábito simples, ela reduz, segundo um estudo do British Medical Journal, um estudo bem antigo já, acho que tem uns 10 anos pelo menos. Eu estava tentando achar até aqui no celular qual de quando era ele, não encontrei, mas é um estudo antigo mesmo, tem para mais de 10 anos. Essa medida simples, ela reduz em mais de 30% o risco de desenvolvimento de diabetes dos pacientes. Olha que coisa, a gente sempre pensa que diabetes está ligado ao consumo de açúcar e doce, né? Mas a gente não lembra que, na verdade, a glicose é um carboidrato
e é o carboidrato que é a moeda de troca energética mais utilizada no nosso organismo. Mas, como moeda de troca, ela pode ser trocada por outras moedas de troca. Existem outras, que são outros carboidratos e outras moedas energéticas, como as gorduras e lipídios e até mesmo as proteínas em determinadas ocasiões. Então, a glicose, na verdade, ela tem uma relação direta com a sacarose, que é o açúcar, porque a sacarose, que é o açúcar da cana, ela é um conjunto de duas substâncias, né? Uma, a glicose, e a outra, a galactose, se eu não me engano. Deus me permita que eu não esteja enganado agora. A sacarose, ela é muito utilizada, o açúcar ele é muito utilizado como sinônimo de diabetes. Perdão, eu falei glicose e galactose, mas na verdade glicose e galactose é a lactose. É glicose com frutose, uma molécula de glicose com uma molécula de frutose é que faz a sacarose, que é o nosso açúcar comum. E a gente sempre associa a diabetes ao consumo desse açúcar. Mas na verdade outros carboidratos, inclusive carboidratos um pouco mais complexos, eles podem também ter interferência sobre o nosso nível de glicose sanguínea. O amido, por exemplo, presente em muitos carboidratos, que é mais complexo, ele pode ter interferência quando é consumido em excesso, ele pode ter interferência sim. Existe inclusive algo que a gente chama de índice glicêmico, que é o poder que um determinado alimento tem de aumentar a nossa glicose, a glicemia no sangue. Então, existem carboidratos, substâncias como, por exemplo, a batata inglesa, o pãozinho normal e o arroz branco, que tem esse potencial de aumentar a glicemia mais do que outros alimentos. Então, não são alimentos que deveriam fazer parte da nossa composição alimentar diária de uma maneira desequilibrada. Você pode comer, você deve inclusive carboidrato. A gente precisa de uma dieta que tenha quase metade de carboidrato, né, aproximadamente, porque é quem dá realmente a energia para a gente de uma forma mais pronta, mais rápida. Mas a gente precisa saber escolher bem o tipo de carboidrato que a gente consome. Então, arroz branco, assim como batata inglesa e o pãozinho natural, eles têm índice glicêmico elevado, e você trocar o arroz branco pelo arroz integral 3 vezes por semana, você comer na sua refeição, em vez de comer arroz integral, em vez de comer arroz branco, comer arroz integral 3 vezes por semana, segundo esse estudo lá que foi publicado já há alguns anos atrás já, ele reduz o risco de desenvolvimento de diabetes. Então essa seria a primeira simpatia. Pegar na feira do próximo mês de janeiro, a primeira feira de 2022, você ir lá e tirar metade do que você iria consumir de arroz branco e consumir de arroz integral. Isso vai reduzir as chances de desenvolver diabetes, que por consequência, um dos principais fatores de risco de aparecimento de doença cardiovascular. Antes da segunda, o ouvinte pergunta: posso substituir o arroz integral pelo arroz da terra? Então, muita gente fala sobre isso. Eu não tenho, via de regra, eu libero, eu vinha liberando alguns pacientes para fazer essa substituição, mas eu tenho um certo receio porque, primeiro, eu não estudei a fundo a composição desse nosso arroz da terra para saber se ele realmente ele tem essa mesma propriedade. Eu, de fato, não tenho. Hoje em dia eu assumo isso. Eu liberava para os pacientes porque eu considerava como arroz integral, mas hoje eu já não sei se funciona. E outra coisa, que o arroz da terra habitualmente ele é consumido com leite dentro, né? A maior parte das pessoas, é difícil alguém dizer que eu vou comer só um arroz da terra seco, normal, com água. A maior parte, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, Marcos. Eu acho que arroz da terra, a maior parte das pessoas consome arroz da terra pensando em consumi-lo com leite. É o nosso popular arroz de leite. Arroz de leite, né? E aí o leite, lá dentro, ele passa a mudar a composição teórica lá nutricional do produto. Então, eu diria que eu preferia que os pacientes fizessem como arroz integral mesmo. Eu não tenho, hoje em dia eu assumo que eu não tenho a informação. Vou pesquisar
para isso. Eu liberava para os pacientes, eu dizia, não, pode substituir, mas repensando o caso, eu vi em casa o grão, que eu consumo também o arroz integral, eu vi o grão, o grão ele é diferente, ele tem um aspecto diferente, tanto do arroz parboilizado, mas também tem um aspecto diferente do arroz integral. Na verdade, o que é diferente do arroz integral para o arroz branco? É o fato dele ter mais fibra. Então, isso faz com que ele seja absorvido de uma forma mais lenta e não altere tanto assim a glicemia dos pacientes. Aí eu precisaria ver algum estudo, algum tipo de teste que comprovasse que o arroz da terra tem esse mesmo poder parecido com o do arroz integral. Porque eu de fato não sei dizer. E aí liberar isso, e aí o paciente ainda consome ele com leite por cima, que muda a composição nutricional, eu não acho que seja necessariamente a mesma coisa. Aqui eu estou me referindo mesmo ao arroz integral que vende no supermercado. Você despertou agora um debate sobre arroz, né? Nosso ouvinte Cirlei lá de Cruzeiro pergunta, o parboilizado é o mesmo do arroz branco? Eu troquei arroz branco pelo parboilizado. Pronto, você já andou um passo em direção à saúde. Isso a gente sabe. O arroz parboilizado, ele tem uma composição ligeiramente melhor do que o arroz branco. Quando eu falei arroz branco aqui, na verdade, eu precisava... É até bom porque eu preciso fazer essa correção. Quando eu falei arroz branco, entenda o arroz branco ou o arroz parboilizado. Embora o arroz parboilizado seja um pouco melhor do que o arroz branco, certo? Ele tem algumas vitaminas a mais do que o arroz branco. Porém, ambos carecem de conteúdo de fibras, que é o que ajuda a reduzir essa absorção dos seus carboidratos e ajuda a controlar o seu índice glicêmico. Então, quando a gente falou aqui de cortar pela metade o arroz branco, também vale cortar pela metade o arroz parboilizado, e quem deve entrar na mesa do ouvinte do Panorama, né, da pessoa que vai lá fazer a simpatia, quem deve entrar é o arroz integral. O arroz parboilizado ele fica no meio dos dois, mas muito mais próximo do arroz branco do que do arroz integral. Porque na verdade o que ele ganha é que ele tem um pouquinho mais de vitamina, algumas vitaminas e minerais que não são lavados, né, para produzir de fato o arroz branco. Mas aqui, mais uma vez, o arroz que vale é o arroz integral. Segunda simpatia? Segunda simpatia, faça exercício físico no horário que lhe for conveniente. Então, organize a sua rotina e procure encaixar dentro dessa rotina um determinado horário para fazer atividade física. Então, não pode ou não deve servir como desculpa o fato de que a pessoa acredita que o exercício tem que ser feito em um determinado horário, e nesse horário ela só pode no outro horário. Tem muita gente que pergunta assim, eu posso fazer exercício físico. Aliás, tem muita gente que diz assim, eu não faço exercício físico porque me disseram que exercício bom é pela manhã e eu só tenho tempo à tarde. Então faça à tarde, não tem problema nenhum não. Eu não faço exercício físico porque me disseram que só é bom pela tarde e eu não tenho tempo à tarde, é muito quente, a caicota está quente demais, eu gosto de fazer só pela manhã. Eu não faço porque é pela manhã. Faça no horário que lhe for mais conveniente. Então, mantenha um hábito de fazer exercícios físicos regulares, pelo menos 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana, certo? O ideal é de 30 a 60 minutos, mas o mínimo seria 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, para que isso acabe melhorando o seu perfil de glicose também, perfil de colesterol melhora, a pressão arterial cai, mas para isso precisa que você faça de uma forma constante, né? Para a Organização Mundial de Saúde, a pessoa é considerada sedentária se ela não faz exercício físico de maneira regular, 3 vezes por semana no mínimo, nos últimos 3 meses. Se você faz exercício nos últimos 3 meses de maneira regular, você é uma pessoa fisicamente ativa. Se você não faz, você é sedentário. Então, estou fazendo, mas é 1 vez por semana, é sedentário. Estou fazendo, mas é 2 vezes, é sedentário. Estou fazendo, mas faço uma semana, outra não. Faço semana, outra não, é sedentário. Estou fazendo exercício físico 4 vezes por semana, faz 8 meses. Você é fisicamente ativo e isso tem uma repercussão. A gente não vê isso na hora. Se bem que exercício físico até a gente percebe, porque a sensação que você tem ao fazer exercício físico, você começa a perceber as mudanças com 1 semana, com 2, com 1 mês. A sensação de
de melhora em relação ao seu próprio estado de saúde, você começa a perceber com pouco tempo. Mas, via de regra, o que você vai ter de ganho realmente na sua saúde só vai aparecer lá na frente. Quando você 10 anos depois, 5 anos depois, você estiver livre de determinadas doenças, né, não tiver determinadas doenças, ver seus amigos, um vizinho, uma pessoa da mesma idade que você aparecendo uma doença cardiovascular, começa a desenvolver uma pressão alta, teve um AVC, não sei, e você não tem, e aí você para e vai fazer as contas. O que é que fez com que fulano, ciclano, beltrano tivesse? Alguém da minha família teve problema cardíaco e eu não tive. Foi o exercício físico que eu fiz durante muitos anos. Então, a simpatia comece a fazer exercício físico e comece no horário que lhe for mais conveniente, para que você mantenha, porque o que define realmente, de fato, o paciente como fisicamente ativo é a regularidade. Não adianta tentar chegar no médico, o médico prescreveu, ou o educador físico, ou algum outro profissional de saúde prescreve, indica que o paciente faça um exercício físico, ele faz para atender os gostos do médico, não para atender o gosto dele, né? Faça ali durante 15 dias, 30 dias, volta no retorno, diz que está tudo bem, e daqui a mais 15 dias ele esquece e abandona. Isso não sustenta, não mantém a saúde do coração. Então, a simpatia é essa: organize sua vida de forma que você encontre um horário que seja apropriado para você, e nesse horário você encaixa e começa a fazer exercício físico. A nossa ouvinte Ceci quer saber se tem alguma simpatia para o Internacional Cuscuz. Não tem. O cuscuz é um alimento, é um carboidrato, é um alimento rico, certo? A única simpatia que eu diria para você é cuidado na manteiga, cuidado na margarina que vai no cuscuz, cuidado no ovo. O cuscuz em si não é problemático. O que representa mais problema na minha visão é o que você adiciona nele, certo? Ou também as quantidades em que você o consome. Então, às vezes a gente não mede muito. Eu acho que eu nem tinha previsto essa, mas eu vou acrescentar mais uma simpatia aqui, que compre uma balança de pesar, e pese a sua comida, né? Essa vai ser adicionada. Essas balanças que vendem em lojas de importados, hoje são bem populares, deve custar uns 30, acho que talvez mais, uns 40, 50 reais deve custar uma balancinha daquela, e comece a pesar a sua comida para ver o quanto você come, certo? E aí a gente vai começar a ver, e junto, num dia inteiro, a gente vai começar a ver que muitas vezes a gente, sem perceber, come muito mais do que o que deveria. Então, você vai comer uma porção de cuscuz e come meio quilo de cuscuz, fora o restante das coisas que vai ser consumida, está visivelmente errado. Então, você está consumindo uma quantidade calórica aumentada. Vamos controlar a quantidade e vamos controlar o que vai rechear esse cuscuz. Cuidado no cuscuz com salsicha, não pelo cuscuz, mas pela salsicha. Cuidado no cuscuz com ovo, não pelo cuscuz, mas pelo ovo, pela gema do ovo. Quantas gemas de ovo vão? Você faz um cuscuz, bota 5 ovos dentro, são 5 gemas de ovo, isso é mais do que o que você deveria consumir numa semana inteira, em termos de gema. A clara não, que ela tem um poder nutricional, um teor nutricional muito bom de proteína. Cuidado na quantidade de manteiga que você coloca no cuscuz. Então, o cuscuz em si é um alimento muito bom e muito rico. O problema é o que vai junto com ele, tá certo? A simpatia cuidado no que você vai colocar, tá certo? Mais uma simpatia para o Coração 2022. Terceira simpatia: quando for temperar a comida, tempere com coisa que nasce no pé, certo? Eu digo isso muito para os nossos pacientes na clínica. Você vai temperar a comida, vai usar um tempero, pergunte a si mesmo se esse tempero nasceu no pé. Aliás, não é nem quando for fazer a comida, é quando você for comprar no supermercado, que é bom que você não leva nem para casa. Estou na seção de tempero. Tempero completo nasce no pé? Não nasce. Não tem pé de tempero completo, né? Agora tem pé de coentro, então pode botar coentro. Tem pé de alho, bote alho. Tem pé de limão, bota limão. Mas não tem pé de sazon. Também não tem pé de caldo quinó, né? Também não tem pé de molho, né? Então, esse tipo de substância que adiciona sabor nas refeições, geralmente, eu faço a brincadeira com os pacientes, dizendo que usa o tempero que nasce no pé, como forma de mostrar para eles que a gente pode adicionar sabor na comida sem necessariamente adicionar sal. O sal é um elemento fundamental para a nossa vida, mas de maneira exagerada é um dos principais causadores de hipertensão arterial, que é uma das principais doenças causadoras de infarto, AVC e doença renal crônica, que leva paciente para hemodiálise. Então, com uma pequena medida
que é escolher bem o tempero que você vai temperar a comida, você pode lá na frente, isso tudo é o cálculo do que a gente chama do efeito bola de neve, né? Eu estou planejando aqui para 2022 o que não vai me acontecer em 2042 ou em 2052, daqui a 20 ou 30 anos, ou 10 anos que seja. Eu estou planejando o meu futuro mais longo. Às vezes a gente não pensa no futuro mais longo, pensa só no hoje, no agora, porque eu quero comer a comida, porque a comida é melhor agora, porque eu gosto mais desse tempero, e aí daqui a 10 anos a gente está fazendo tudo o que for, pedindo a Deus por mais um dia de vida, pedindo a Deus por uma saúde melhor, quando a gente não colaborou com ela no passado, a gente não construiu ela no passado. É como se a história dos 3 porquinhos, né? A gente se apressasse para fazer uma casa, faz uma casa de palha, faz uma casa de qualquer jeito, e pronto, eu quero fazer a minha casa para entrar dentro dela. E o outro porquinho lá da história vai devagarzinho, vai construindo uma casa com bases boas e que resistem às dificuldades e às intempéries. Então, essa troca simples, né, em vez de você passar na seção de tempero e pegar aqueles temperos industrializados, né, que contém grande teor de sódio, né, na sua composição, você passa a olhar na seção de hortifrutis, que é onde você vai encontrar uma série de temperos que vão dar sabor aos seus alimentos. Seu alimento não vai ficar sem graça, não vai ficar desalmado, vai ficar com gosto, mas vai ficar temperado de uma forma mais saudável. E para o sal, em relação ao sal, a orientação, a recomendação seria o consumo de sal light, sal com teor reduzido de sódio, certo? Existe hoje para vender nos grandes supermercados, a maioria dos supermercados vendem isso. Você procura, geralmente vende na seção de produtos light, não é na seção do sal normal, né? É mais caro, mas eu vivo dizendo para os pacientes, mais caro ainda é você custear o tratamento. Né? Tratar uma pressão alta é mais caro do que comprar um sal que vai servir para a família inteira. Se todo mundo na casa for hipertenso, todo mundo precisar tomar remédio de pressão, vai sair muito mais caro do que você comprar um pacote de sal por R$6, por R$7, que é mais ou menos o preço que ele acaba custando. Então a pessoa diz, não, mas hoje é R$6, é R$7. Aí daqui a 10 anos você passa a se tornar hipertenso, vai tomar um remédio que vai custar R$30, R$40 por mês, e aí isso não estava nos seus planos, não estava nas suas contas. Então, para o sal, consuma sal light, procure ele na seção de produtos light do supermercado, e para os temperos, procure os temperos que não são industrializados, temperos que nascem no pé, porque eles obviamente não contêm a adição de sal, e aí você vai dar sabor aos seus alimentos sem acabar se prejudicando. Tem mais simpatias? Tem a última simpatia. Essa serviu para mim, inclusive, dentro de casa. Tá com dificuldade de manter a aderência terapêutica, de tomar os remédios da forma correta, anda esquecendo muito, pega o seu celular, acho que é rotina para a grande maioria da população, né? A gente ter algum celular, pega o seu celular e bota um alarme. No primeiro, no segundo, no terceiro dia, isso vai alarmar. Depois de um certo tempo, você já está lembrando do alarme que vai tocar. 30 minutos antes dele tocar, você já está lembrando. Mas isso funciona que é uma beleza, para você manter a aderência terapêutica. Isso, para quem usa, obviamente, medicações contínuas, isso ajuda bastante, porque na rotina a pessoa acaba esquecendo, no corre-corre do dia a dia. Algumas vezes a medicação ela é prescrita para ser usada junto com uma refeição, depois do café da manhã, só que a pessoa sai de casa sem tomar o café da manhã, esquece também de tomar o remédio, sai na correria, não lembra. Então, converse com o seu médico para ver, você que toma medicamento de uso contínuo, converse com o seu médico para ver se, primeiro, se o seu remédio ele pode ser usado em um outro horário que seja mais fácil de você lembrar, ou se você não consegue lembrar em hora nenhuma porque a vida é corrida demais, coloque um alarme no seu celular todos os dias para lhe lembrar naquela hora de você tomar aquela sua medicação. Se é 2 vezes ao dia, coloca ele para tocar 2 vezes ao dia. Você vai ver depois de 30 dias, 40 dias, isso entra na sua cabeça e você passa a se lembrar antes mesmo do alarme tocar. E aí isso colabora muito para a adesão terapêutica. E a adesão terapêutica é uma coisa que a gente, às vezes, a gente não presta atenção e o paciente pergunta-se por que é que não melhora de uma determinada doença, mesmo tomando os remédios
os remédios mais caros, os remédios mais novos, mesmo tendo ido para diversos médicos e não está conseguindo melhorar da sua doença. Ontem mesmo, não sei se foi ontem, mas essa semana eu tive um caso de um paciente assim, toma remédios caríssimos de primeira geração, que são vendidos, são assim, o que há de melhor aqui e na Europa e nos Estados Unidos, estão disponíveis no Brasil. A gente fez para esse paciente e mesmo assim o colesterol dele é acima de 400, a glicose dele é acima de 300, e ele, mas doutor, eu não melhoro, e meu coração está ficando ruim. Eu digo, amigo, você não melhora porque você não tem aderência à terapêutica. Não adianta você vir para mim, tomar o remédio durante 30 dias enquanto você está doente e depois abandona. Não, esquece, não quer mais e não para de tomar. Então, a aderência terapêutica é um fator importantíssimo para que o paciente consiga obter todos os benefícios de um determinado tratamento medicamentoso. Então, está esquecendo, na sua rotina está corrida, bota um alarme para lembrar de tomar o medicamento e assim você não esquece, assim você consegue melhorar o potencial que aquele medicamento, aquele tratamento tem para lhe ajudar na sua saúde. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 994-310681. Feliz 2022. Obrigado pela sua participação e até agora só no próximo ano, né? Só no próximo ano, exatamente. Feliz 2022 também para você, Marcos, para todo o pessoal da Rádio 95. É uma satisfação, mais um ano completado. Acho que esse é o 5º ano, se eu não me engano, que a gente já participa aqui. É uma satisfação enorme para mim. Agradeço mais uma vez, como tantas outras, pela parceria e que 2022 venha com muita paz, com muita saúde para todos nós, daqui da 95, para todos os nossos ouvintes também, e que a gente possa fazer um ano de trazer um ano de muitas alegrias para a gente. Muito bem, 7 horas e 46 minutos.